E aí galera, depois que eu trouxe para o canal aquele vídeo do antes e o depois dos X-Men originais, recebi muitos pedidos para fazer o mesmo com outras equipes, e como combinei de falar mais sobre o Quarteto Fantástico, é isso que vamos fazer. Um ponto muito interessante é que o filme de 2005 tem algumas semelhanças com o primeiro capítulo da HQ de 1961, e se vocês prestarem bastante atenção, vão conseguir pegar essas referências. Outro detalhe é que essa HQ começa mostrando a primeira demonstração de poder dos membros originais e depois conta como ganharam os poderes, por isso que vou começar fazendo o contrário, no caso falando brevemente sobre a origem e depois a demonstração de poder. A história começa com Ben dizendo que não ia fazer parte do plano do Reed, porque a missão para explorar o espaço era muito perigosa, devido aos raios cósmicos, e quem resolveu dar uma força foi a Susan, afirmando que não sabia que seu amigo era um covarde. Sim, ela sabia que era arriscado, mas tinha que dar uma chance. Ainda assim, o homem não gostou nem um pouco de ser chamado dessa forma, e disse que ia pilotar sem se importar com o que ia acontecer. No caminho, o Reed ainda questionou o porquê da Susan e o Johnny estarem ali, já que o Ben sempre foi um excelente piloto. Mas os dois não precisavam se arriscar dessa forma. Ainda assim, os irmãos foram e, sem surpresas, os raios cósmicos alcançaram a equipe, porque os campos de proteção não eram suficientes. Detalhe que o Johnny e o Ben foram os primeiros a suspeitar que tinha alguma coisa muito errada acontecendo, isso porque um sentiu o corpo queimando e o outro muito pesado. Porém, o piloto automático deu conta e só foram sentir os reais efeitos na Terra, com a Susan desesperada enquanto ficava completamente invisível. Ben se transformando e partindo para cima do Reed, rebatendo que não queria que nada ruim acontecesse com seus amigos, sendo que do nada também começou a se esticar, o que quer dizer que até o momento só o Johnny não tinha se transformado em nada diferente, coisa que não durou minutos, porque o rapaz começou a pegar fogo e sair voando, incendiando as árvores ao redor. Nesse momento, os quatro entenderam que tinham ganhado poderes e dali para frente tinham que pesquisar mais sobre a estrutura atômica dos corpos, assim como treinar e, se possível, usar esse presente para ajudar a humanidade. Lembrando que, assim como no filme, o Ben não parecia muito satisfeito exatamente pelo fato dele ser o único que teve sua aparência alterada. Um ponto muito interessante sobre a Mulher Invisível é que no começo foi chamada de Garota Invisível, e mesmo com sua invisibilidade parece que quase todo mundo prefere os campos de força. Ainda assim, ela não tinha esse poder no começo da sua história, e na primeira demonstração, a moça viu que tinha muita gente na cidade com medo das nuvens e letras que estavam surgindo do nada no céu. Por isso que veio à mente que era o momento do Quarteto Fantástico entrar em ação. O cômico da cena foi o fato das pessoas pensarem que estavam perto de um fantasma, porque simplesmente não viam nada, mas tinha alguém falando, claramente caminhando entre eles e pagando pelos serviços. A Mulher Invisível sempre mostrou uma versatilidade muito grande com os campos de força, e com o tempo as coisas ficaram cada vez mais insanas, porque já ativou os campos dormindo, quando desmaiou depois de sofrer um ataque, se protegeu de deuses e entidades por um bom tempo, conteve magia, se defendeu de telepatia, protegeu bairros, protegeu cidades, recentemente protegeu um planeta inteiro, e se você tinha curiosidade sobre o porquê dela ser mencionada como a mais poderosa da formação original, no capítulo 583 do Quarteto Fantástico, mostrou que pode facilmente conter a supernova do Tocha Humana, que naquele caso foi trabalhando em equipe para queimar todo o oxigênio de uma cidade inimiga. O Johnny já chegou na história batendo papo com um amigo mecânico sobre uma garota, sendo que do nada o 4 apareceu no céu e ali comentou que essa era a única coisa que se importava mais que com os carros. Por isso se tornou literalmente uma tocha humana com direito a derreter o veículo. Algumas pessoas viram aquilo pensando que era um cometa em chamas, enquanto outras perceberam que tinha a forma de um ser humano, o que assustou a ponto de chamarem o governador e a Guarda Nacional.
O detalhe é que como os aviões foram atrás, acabaram derretendo com essa aproximação. O herói teve que fugir de um míssil, assim como no filme de 2005, mas até o momento não tinha velocidade e habilidade suficiente, por isso que o Reed apareceu com braços enormes, salvando o cunhado. O Tocha Humana se tornou muito versátil com seu dom porque pode criar duplicatas, decidir qual parte do corpo transformar, voar em altas velocidades, criar flechas de luz, manipular fumaça, rajadas de fogo e até temperatura à distância que, para falar a verdade, é uma coisa que eu nunca ouvi ninguém comentando a respeito. Quando falamos de um momento grandioso do herói, não podemos esquecer de quando alcançou níveis cósmicos de poder para salvar a Vitoriosa, que tinha sua energia sugada pelo Galactus. Naquele momento, a entidade que estava faminta ficou surpresa e admitiu que chegou perto de ser restaurada. O detalhe é que o Johnny não se preparou para isso, simplesmente foi com a energia que tinha no corpo naquele momento. Muito parecido com o filme de 2005, a primeira aparição do Coisa foi com Ben de chapéu e sobretudo, se disfarçando para ir até uma loja, sendo que chegando lá o atendente não tinha nada do tamanho dele. O negócio é que na hora de ir embora causou maior estrago na parede, e aí o desespero começou com direito à correria e a polícia atirando. Ninguém entendia o que era aquele homem enorme, forte e muito resistente. Tanto que alguns chegaram a pensar que era um marciano, e o jeito foi o herói andar pelos bueiros da cidade. Ou seja, tanto nas HQs quanto nos filmes dá para entender o porquê dele se incomodar com sua aparência. Isso só foi mudar com o tempo porque as pessoas começaram a conhecer, reconhecer e ele mesmo ver que tem um poder incrível que aumenta sua capacidade de salvar as pessoas que ama. É interessante pensar que um dos primeiros feitos do Ben foi arrancar uma árvore para bater no Reed, e com o tempo as coisas foram escalando para níveis enormes, a ponto de enfrentar pesos pesados como o Hulk e o Namor, apostar com a mulher Hulk para ver quem levantava mais peso e ser conhecido o universo afora como um dos maiores heróis. Outra coisa é que a questão da aparência dele ainda é comentada, às vezes até encontrando formas de voltar ao seu normal, mas de um modo ou de outro voltando para o Coisa que conhecemos. Inclusive, no Quarteto Fantástico de 2018, o próprio herói falou sobre isso e ainda pediu forças a Deus porque o prédio da equipe foi atacado. Ele teve que segurar a estrutura e não queria morrer já que tem pessoas amadas que precisam dele. O Senhor Fantástico sempre foi muito inteligente e com o passar dos anos tivemos mais informações sobre seu passado, mas logo no primeiro capítulo da HQ que fala sobre a origem da formação original, o homem já apareceu como alguém que trabalha muito focando na tecnologia, mas com um poder incrível para a mobilidade, como por exemplo quando salvou o Tocha Humana de ser alcançado por um míssil e ainda evitar a queda feia que ia levar, já que estava na altura dos prédios mais altos da cidade. O que não é surpresa porque nessa época já era o maior líder do grupo e muitas vezes cuidava dos outros membros. Tanto que na demonstração seguinte virou um tipo de balão para evitar outra queda do Johnny. O Senhor Fantástico se destaca como um dos maiores gênios das HQs, e não é para menos, já que sempre tem ideias para se defender ou atacar deuses, entidades, feiticeiros e tudo mais. O edifício da equipe é todo equipado para defesa e ataque. Ele usa dispositivos para viajar no tempo e no espaço, máquinas para manipular as maiores formas de energia, e dá para fazer uma lista de vezes que liderou os heróis em missões pelo multiverso. Ainda assim, muita gente se pergunta por que não usa os poderes com mais versatilidade ou frequência, e a resposta é bem simples: não faz porque não quer. E se der uma olhada na Quarteto Fantástico de 2022, vai encontrar vários exemplos. Um deles é o herói fazendo parecer que tinha criado várias versões de si, sendo que na verdade é um corpo manipulando essas formas para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas e aí, o que acharam do antes e depois de uma das famílias mais incríveis das HQs? Não esqueçam do like e de se inscrever no canal para não perder os próximos. Até mais!